No futebol, há jogos que você vence por ser melhor e outros por ter sorte. Há jogos em que você é o mais forte o tempo todo, mas de repente, você vê que está perto da eliminação. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo entre Marrocos e Holanda. Porque quem vê o placar final diz: 1-1, Marrocos venceu nos pênaltis por 3-2 e pronto. Mas a verdade é que esse jogo foi um dos mais dramáticos de todo o torneio, porque Marrocos foi quase sempre melhor desde o primeiro minuto. E apesar disso, faltaram só alguns minutos para dar adeus à Copa do Mundo. Antes de o jogo começar, todos os olhares estavam em Marrocos. Porque os Leões do Atlas entraram com muita confiança e ambições ainda maiores, havia uma sensação clara de que o time podia seguir adiante. Já a Holanda entrou com sua experiência de sempre, grandes nomes e longa história em torneios internacionais. E por isso, todos esperavam um jogo equilibrado. Mas em campo foi diferente, porque desde o primeiro minuto Marrocos impôs sua personalidade. Começou a controlar a bola, a jogar com confiança e a ditar o ritmo. E, vendo os números após o jogo, entendemos o domínio de Marrocos. 70% de posse, 780 passes certos, 92% de acerto, 12 chutes, 6 no alvo, 8 escanteios. Números que mostram Marrocos tomando a iniciativa o jogo todo. Já a Holanda teve só 30% de posse e 356 passes, menos da metade dos passes de Marrocos. Aproximadamente. Mas o futebol nunca foi só um jogo de números, porque às vezes um time domina por 90 minutos e o outro aproveita uma chance. E foi quase isso que aconteceu no começo do jogo. Marrocos começou atacando, as chances cresceram e a torcida sentiu o gol perto. Mas o problema era que sempre faltava algo pequeno na chance final. Às vezes o toque final, às vezes o último passe, e às vezes o brilho da defesa holandesa. E, com o tempo, a tensão começou a aumentar, porque Marrocos era melhor. Mas o placar ainda era 0-0. E essa é uma das situações mais perigosas do futebol, porque quanto mais chances você perde, mais o rival começa a acreditar que pode roubar a. E foi isso que aconteceu. O primeiro tempo terminou sem gols, mas a sensação geral era de que Marrocos estava mais perto de vencer, de marcar e de se classificar. No início do segundo tempo, o domínio marroquino seguiu, e estava claro que os jogadores acreditavam no gol. Mas o tempo foi passando e os minutos foram acabando. E a torcida começou a se preocupar, porque domínio sem gol às vezes vira problema. Então a Holanda melhorou um pouco. Começou a sair mais de trás e a tentar explorar os espaços. E aí veio o choque, aos 72 minutos. Num ataque rápido, a bola chegou a Cody Gakpo, um dos mais perigosos da Holanda. E o jogador não hesitou. Ele chutou. E a bola entrou. 1-0 para a Holanda. E de repente, a torcida marroquina silenciou. E de repente tudo mudou. Porque o time que dominou, criou mais chances e jogou melhor agora estava atrás no placar. E esse foi um dos momentos mais duros do jogo, porque parecia injusto. Mas o futebol não reconhece quem merece. Ele só reconhece gols depois do gol. Entrava uma nova fase. A fase da pressão total, do ataque contínuo, da busca pela sobrevivência. E Marrocos começou a jogar todas as cartas. Os jogadores atacavam por todos os lados, e o tempo corria rápido. E cada minuto deixava a Holanda mais perto da classificação. Do outro lado, a Holanda começou a defender com toda a força. Começou a fazer cera e a jogar com os nervos. E estava claro que a equipe holandesa se via perto de avançar. E, nos 10 minutos finais, a torcida marroquina viveu os momentos mais duros do torneio, porque o time jogava bem, mas o resultado era contra. O tempo acabava e o sonho se afastava. Mas há algo muito especial na seleção marroquina. Ela realmente não desiste e sempre segue até o fim. E foi exatamente isso que vimos. Os ataques continuaram, a pressão continuou, a posse continuou. E como Marrocos teve 70% da posse no jogo todo, acreditava que teria uma última chance. E acreditava que o jogo não tinha acabado. Aos 90 minutos, a Holanda já via a linha de chegada, e a torcida holandesa se preparava para festejar. Mas o futebol quis diferente. E nos acréscimos, chegou Issa Diop no lance que mudou tudo. No momento em que Marrocos mais precisava, quando o erro não era opção. A bola chegou, ele chutou, e a rede balançou. 1-1. Uma explosão na arquibancada, no banco e em cada casa marroquina que assistia ao jogo. Porque o gol não foi só o empate. Foi um gol de sobrevivência de resgate, que tirou Marrocos da beira da eliminação. E em segundos, os dois times mudaram por completo. A Holanda estava festejando, então houve choque, e Marrocos se frustrou. A esperança voltou. E essa é a beleza do futebol. Um momento pode mudar tudo. Depois do empate, o jogo foi para a prorrogação. E aí começou uma fase nova, porque o desgaste era enorme e o cansaço começou a aparecer. Mas, ainda assim, Marrocos seguiu mais perigoso, tentando mais e querendo decidir o jogo.
Já a Holanda passou a pensar mais nos pênaltis e começou a jogar com mais cautela. E com a prorrogação, ficou claro que os pênaltis vinham aí. E a verdade é que naquele momento, um nome começou a rondar a mente da torcida marroquina. Yassine Bounou. Porque esse homem tem longa história com grandes momentos e com disputas por pênaltis. E ele tem o dom de aparecer quando mais importa. E quando chegamos aos pênaltis, a tensão começou. Porque aqui não há posse, passes nem números, só nervos. Marrocos entrou nos pênaltis com confiança e a Holanda, com cautela. Então os pênaltis começaram e Bounou fez o que sabe fazer. As defesas, a pressão mental e a confusão no rival. E quanto mais a disputa seguia, mais a balança pendia para Marrocos, até o momento final. Ismail Saibari, o pênalti decisivo. A bola à frente dele, a vaga à frente dele e milhões esperando. Ele chutou, a bola entrou. E Marrocos passou, 3-2 nos pênaltis. E aí a festa explodiu porque o time não venceu só uma partida. O time viveu. O time voltou da morte no futebol. O time não desistiu. Mas talvez o mais especial daquela noite seja que Marrocos não venceu por sorte. E não venceu por um lance individual. Marrocos venceu porque creu em si desde o início. Por quê? Ao completar 780 passes num mata-mata, você mostra que não perdeu a calma. E, ao chegar a 92% de acerto nos passes, mostrou fidelidade ao estilo mesmo atrás no placar. E talvez essa seja a maior diferença entre grandes seleções e times comuns. Quando um time comum sai atrás, se apressa, apela para bolas longas e perde a organização. Mas Marrocos fez o oposto. Seguiu jogando igual, com a mesma calma e confiança, como se soubesse que a chance viria. E talvez por isso, quando o gol de Issa Diop saiu nos acréscimos, não pareceu cair do nada. Pelo contrário, pareceu prêmio natural para um time que pressionou o jogo todo e lutou até o fim. E essa é a razão de o gol ter sido tão especial, porque não só salvou Marrocos, mas fez justiça a um jogo em que foi melhor na maior parte do tempo. Já a Holanda pagou o preço por recuar depois do gol. E, na verdade, grandes torneios não se decidem só na técnica, mas também no caráter e na reação. E Marrocos deu um exemplo claro neste jogo. No fim, Marrocos se classificou para as oitavas, onde o Canadá estará esperando um novo jogo e uma nova chance de seguir sonhando. Já a Holanda saiu de forma dolorosa porque esteve muito perto da classificação. Mas o gol nos acréscimos mudou tudo. E, no fim, vão lembrar do 1-1 e depois da vitória nos pênaltis. Mas a história foi maior. Foi a história de um time que dominou, saiu atrás, não desistiu, buscou no fim e garantiu a vaga na raça. E foi a história de Bounou, de Diop, de Saibari e de um Marrocos que provou ser um dos times mais duros do torneio. E naquela noite, Marrocos venceu mais que um jogo, venceu na raça. E às vezes isso vale mais que qualquer resultado.